continuando a falar de Brasil Colônia e agora comentando um pouco sobre a economia dessa época. O principal produto da economia colonial brasileira foi o açúcar. O açúcar já tinha sido uma experiência para Portugal, porque em algumas colônias africanas, principalmente a Ilha da Madeira, o açúcar foi cultivado, deu certo e dava muito lucro para os portugueses. Por isso, juntamente com investidores flamengos, que são os holandeses que a gente viu no vídeo passado das invasões estrangeiras, Portugal vai trazer a cana-de-açúcar para o Brasil, junto com Martim Afonso de Souza e junto com a implantação das capitanias hereditárias. O clima e o solo no Brasil eram muito favoráveis, principalmente na região nordeste, para esse tipo de plantio. E o açúcar tinha um mercado muito grande na Europa. O açúcar, por exemplo, era utilizado como dote para o casamento, ou então para produtos medicinais, ou então, como é muito utilizado hoje, para os doces. Mas os doces na Europa eram um luxo. Comer doce era um luxo. Por isso que o açúcar era muito caro. Então tinha um retorno muito grande para Portugal plantar o açúcar aqui no Brasil. A princípio, as áreas de mais destaque com relação ao plantio da cana-de-açúcar foram Bahia, Pernambuco e São Vicente. Então, essas três capitanias hereditárias começaram o investimento do açúcar. Infelizmente, São Vicente não deu certo e, posteriormente, a gente vai entender o porquê lá em mineração. Mas Pernambuco, como a gente viu nas invasões estrangeiras, cresceu muito. As unidades produtoras, nessa época, da cana-de-açúcar eram chamadas de engenhos. Engenho pode ser tanto o lugar de moer a cana, como pode ser chamado a localidade como um todo, como a gente vai ver nessa figura. A gente enxerga a casa grande, que era onde o senhor morava e morava toda a sua família então. Existia a senzala, que abrigava então os escravos. Os canaviais, que então são as mudas de cana-de-açúcar plantadas. A moenda, que vai ter o processo então para transformar a cana-de-açúcar na rapadura. E as roças. Essas roças são plantios de subsistência, para alimentar então essa estrutura como um todo. Existe um historiador muito conhecido chamado Gilberto Freire, que ele fala um pouco dessa convivência toda dentro do engenho. O que é importante ressaltar é que, por mais que tenham essas separações, não quer dizer que a miscigenação não aconteceu. O Brasil, como colônia portuguesa da época, teve uma miscigenação muito forte. Essa imagem que está aparecendo na tela é justamente a pirâmide social desse período colonial açucareiro. Primeiro, como a gente discutiu, são os senhores de engenho, que são os mais importantes, que mais têm recursos para cultivar o açúcar. Depois, os homens livres. Muitos desses homens livres, inclusive, tinham terras, mas não tinham o engenho, o sistema. Então, eles plantavam a cana-de-açúcar, mas acabavam, então, negociando com o senhor de engenho para utilizar todo o sistema para fazer o açúcar. Também tem, é claro, os escravos, que é a base da sociedade açucareira. São os escravos que vão trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar para que, então, esse sistema flua normalmente. O que é importante lembrar é que existe um termo na história chamado mobilidade social. E o que seria isso? Mobilidade, então, é a facilidade ou a dificuldade que se tem de mudar de uma classe para outra. No caso do sistema açucareiro colonial brasileiro, é muito difícil isso acontecer. Dificilmente um homem livre, um trabalhador livre, vai ter então a oportunidade de se tornar um senhor de engenho, ou de um escravo se tornar um homem livre. Não quer dizer que seja impossível, mas é difícil então ter a mobilidade social nesse sistema. Os torrões de açúcar, depois de passar por um processo no engenho brasileiro, ia então para Portugal, e de Portugal ia para a Holanda ser refinado. Esse refinamento e a distribuição então ficava a cargo da Holanda. Como a gente pode ver nesse quadro, Pernambuco teve uma quantidade de engenhos muito maior, que, como a gente já discutiu, foi justamente durante as invasões holandesas. Também discutimos que São Vicente não deu muito certo com o açúcar, por vários motivos, até mesmo pela distância com o Nordeste brasileiro e pela distância, então, nas negociações
principalmente no período das invasões holandesas. Então a gente vê nesse quadro que São Vicente tem poucos engenhos e acaba depois tendo nenhum. Para entender a importância do açúcar no período colonial brasileiro, a gente pode observar esse gráfico. Nele, a gente tem o lucro tanto do açúcar como de outros produtos. E a gente pode observar que mesmo na época do auge do ouro, o açúcar ainda superava a questão do lucro. Por isso, o açúcar foi o principal produto dentro desse período colonial brasileiro. Como a gente sabe, a cana-de-açúcar ela não só produz apenas o açúcar, ela também pode produzir outros produtos. Na época colonial, a cachaça também era produzida, inclusive era muito utilizada no tráfico negreiro para trocar os produtos por escravos. Hoje a gente entende que a cana é um importante produto para o Brasil, mas mais importante do que o açúcar é o álcool, é o combustível, o etanol. Ele é muito mais importante e traz então uma grande rentabilidade para o nosso país. Outros produtos também fizeram parte da economia colonial brasileira. A gente pode falar, por exemplo, da pecuária, que Tomé de Souza, um dos primeiros governadores gerais do Brasil, trouxe para o Nordeste brasileiro. A princípio foi para auxiliar na alimentação, na subsistência dos engenhos e também para a força motriz. Porém, essa criação foi crescendo muito e acabou prejudicando o espaço dos canaviais. E por isso que esses bois, essa pecuária foi afastada e foi então caminhando ao longo do Rio São Francisco. Muito diferente dos engenhos e da cana-de-açúcar, a maioria das pessoas que trabalhavam com a pecuária eram trabalhadores livres. E às vezes, como pagamento, também recebiam uma quantidade, por exemplo, de bois e acabava tendo sua própria criação, conhecida principalmente como gado selvagem, porque não tinha uma cerca, não tinha uma estrutura como se tem hoje. Essas criações acabaram garantindo o abastecimento interno da colônia brasileira, auxiliando então na alimentação de quem estava aqui na época. Também teve uma expansão considerável no sul, principalmente na época da mineração. Os bandeirantes, então, caçando indígenas, acabavam destruindo algumas missões jesuíticas. E essas missões fugiam para o sul e acabavam adotando a pecuária como uma atividade para se manter. Foi também na região sul que o gado selvagem acabou desaparecendo e as estruturas da pecuária começaram a surgir com as chamadas estâncias, né? E é por isso que a região sul é conhecida até hoje como uma das grandes produtoras da pecuária brasileira. As drogas do sertão também são muito conhecidas nessa época. Canela, cacau, castanha, entre outros produtos da região amazônica, foram cultivados nessa época, principalmente pelas missões jesuíticas. Então, as missões jesuíticas espalhadas pelo nosso território também alcançavam essa região da bacia amazônica. Essas drogas do sertão, com o trabalho indígena, é claro que vai ser muito mais complicado de comercializar pela distância do litoral. Mas alguns portugueses se aproveitavam desses produtos para comercialização também. Outro produto seria o tabaco. O tabaco é uma planta típica da América e era geralmente utilizada em rituais indígenas. Porém, quando o português chegou aqui, quando os europeus chegaram na América, descobriram essa planta e começaram a utilizar também, para o fumo mesmo como a gente conhece até hoje. Também para moeda de troca com relação ao tráfico negreiro, além da cachaça que a gente discutiu, também o tabaco. Por isso que o tabaco, durante algum tempo, principalmente no final do século XVII no Brasil, foi o segundo maior produto cultivado aqui no Brasil. Tanto que em 1674 foi criada a Junta do Tabaco para organizar todo esse cultivo. Principalmente, gente, porque o tabaco era algo muito barato de ser produzido e algo caro de ser vendido na Europa, ou então um produto de troca excelente para a questão do tráfico negreiro. Por último, nesse vídeo, mas não menos importante, o algodão também foi muito produzido aqui no Brasil. Porém, diferentemente de outros produtos, ele era mais para a dinâmica interna colonial. O algodão produzia algumas vestimentas para os escravos, redes, chapéus, coisas mais simples. E era localizada a produção principalmente no Pará e no Maranhão. É claro que teve experiências com o mercado externo, principalmente no século XVIII, próximo inclusive à independência dos Estados Unidos,
Só que Portugal não era muito confortável com esse comércio externo, devido ao Pacto Colonial, e por isso que não deu muito certo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam o Historizando, curtam a página, inscrevam-se no canal, me ajudem a ajudar vocês a passar por essa prova que é em outubro, hein? Ok? Um beijo e até a próxima!